ah, pela oportunidade. Eu brinquei com a Noélia, a gente fez um testezinho antes que eu adoraria. Eu gosto muito de quando eu estiver dividindo, compartilhando, que vocês fiquem à vontade de fazer perguntas. E eu falei para a Noélia que a pergunta que eu não souber, eu vou jogar para ela. Então ela já está preparada para responder a pergunta. Então, é um prazer muito grande. Anete, muito obrigada pelas palavras. Acredito que vocês, mulheres, nós mulheres, somos instrumentos. Então, eu entendo que estar aqui é uma grande oportunidade para a gente replicar o conhecimento e para salvar vidas. No final, vocês vão perceber que vocês vão acabar salvando vidas, mudando vidas, direcionando vidas. Então, eu eu queria pedir para a Noela, ela pode já soltar. Eu quero começar com um vídeo. Esse é um vídeo campanha que a gente fez. Esse foi um vídeo gravado há alguns anos pela atriz Tayla Ayala, que ele aborda o tipo de tráfico de pessoas que é o mais comum, que a gente mais escuta, que é para a finalidade de exploração sexual. Eu tinha mais ou menos 14 anos, quando eu comecei a trabalhar como modelo. Eram alguns trabalhos pequenos, assim, de interior, na minha cidade. E até que eu recebi um convite pela rede social. No dia seguinte, a gente foi encontrar com esses dois homens, eu e minha família. Eles pareceram super solícitos, sérios, simpáticos. Eles queriam me contratar para uma campanha de perfume na Ásia. E eu lembro que eu nem consegui dormir aquela noite, pensando que eu estava prestes a realizar meu sonho. Assim que eu cheguei no sudeste da Ásia, eles me levaram para um shopping, comprar roupas, sapatos, maquiagem, cortaram meu cabelo. Eu realmente me senti muito especial. Logo depois eu cheguei na casa, onde eu ia morar. A casa era suja. Eu lembro que eu estranhei as grades nas janelas. E só tinha um banheiro para as 8 meninas que dormiam nos colchões que estavam no chão. Eu lembro que essa noite fez frio, muito frio, e não tinha cobertor para todo mundo. Eu lembro que eu chorei. Chorei muito, ainda sem entender muito porquê. No dia seguinte, eles falaram que a campanha tinha sido cancelada. Me chamaram para uma reunião, apresentaram um caderno cheio de números, onde eles diziam que eram minhas dívidas, tudo que eles gastaram comigo, me tirando do interior até chegar na Ásia. E falaram com um tom de voz super tranquilo, sem nenhum constrangimento, que eu teria que começar a fazer programa para pagar minha dívida. Eu, obviamente, fiquei indignada, comecei a gritar. Eles pegaram meu passaporte, meu celular. E foi a primeira vez que eu levei um soco. Eu lembro da falta de ar. E foi a primeira vez que eles me agrediram. A primeira de muitas. Durante 2 anos eles me drogavam. Eles me obrigavam a fazer uma média de 10 programas por dia, 7 vezes por semana. Numa madrugada, um cliente foi agressivo comigo e naquele dia eu não consegui não revidar. Eu não lembro de muita coisa, ele me espancou até eu apagar. Quando eu acordei, minha perna sangrava muito. Ele marcou as iniciais dele com uma faca na minha perna. E o corte foi muito profundo, então não parava de sangrar. Eu comecei a ficar doente. Eu pedi ajuda, mas ao invés deles me ajudarem, me levarem para o hospital, eles me trancaram num quarto. A minha respiração foi ficando cada vez mais difícil, mais pesada, mais espaçada. Até que ela parou. Eu fiquei 36 horas trancada naquele quarto, até que uma operação da polícia me encontrou morta.
Quando minha família foi reconhecer o meu corpo, já no Brasil, eles notaram que faltavam alguns órgãos. Até aí, o meu corpo foi rentável para o tráfico de pessoas. Essa poderia ter sido a minha história. Eu ainda era adolescente quando fui trabalhar na Ásia, sem informação de que tipo de trabalho, agência, onde eu ficaria. Eu tive sorte. Eu fui uma exceção. O tráfico de pessoas não é ficção. O tráfico de pessoas é real. Geralmente eu gosto de começar fazendo uma pergunta, e talvez seja uma pergunta mais para vocês refletirem. Aonde que o seu filho está agora? Aonde que o seu neto, a sua neta está agora? Com quem eles estão conversando agora? Quais são os seus colegas que compartilham informações com os seus sobrinhos, com os seus primos, com os seus netos, com os seus filhos? Eu quero trazer essa perspectiva porque o tráfico de pessoas foi muito pintado no nosso imaginário como algo que acontecia uma van parar, empurrar alguém e levar para dentro de um carro e essa pessoa desaparecer. Não estou dizendo que não possa acontecer dessa forma, até pode, mas o aliciamento não acontece dessa forma. O aliciamento começa com algo que nós todas aqui temos: o sonho. Todas nós sonhamos, todas nós desejamos alguma coisa, e isso que é tão belo acaba sendo a nossa maior fraqueza. Porque quando a gente sonha, a gente baixa a guarda e a gente não escuta mais nada, porque a gente tem um sonho. Então, eu vou começar dizendo um pouquinho sobre o que é a organização, e aí vocês podem, por favor, se me permitem, eu vou chamar todas de vocês. Pode fazer pergunta, pode me interromper, levanta a mão, vamos fazer disso um bate-papo, tá? A nossa organização pode ir para o próximo, Noélia. Aqui no próximo slide já vai ter uma definição do que é a Êxodos. A Êxodos é uma organização americana. Basicamente, a gente está no Brasil apenas 5 anos, mas ela nasce na Tailândia. A gente tem representatividade em 6 países pelo mundo. No Brasil, a gente atua com duas frentes hoje muito fortes. Campanhas de prevenção, como essa, foi uma das campanhas que foi a primeira campanha que a gente lançou. Campanhas de prevenção e capacitação para as forças de segurança e para pessoas também, sobre o que é tráfico de pessoas. Temos alguns casos de cuidado da vítima, a gente tem trabalhado também, mas precisamente hoje a gente tem direcionado para prevenção, educação e capacitação. Pode ir para o próximo. No próximo slide, a gente vai ver o que é a definição do tráfico de pessoas. Então, o Brasil tem uma lei que é muito nova, ela nasceu aí apenas em 2016 e tem que ter aí os verbos. Então, o tráfico de pessoas tem que ter a ação, que é recrutar, o transportar e o alojar. Então, não precisa ser internacional, ele pode ser doméstico, ele pode ser no seu bairro, ele pode ser na rua do lado de baixo da sua casa. Se você tem uma pessoa que foi levada para esse determinado local e o meio foi através de engano, ameaça ou abuso, uma proposta enganosa, disse que ia pagar um salário e não pagou, e prende essa pessoa nesse ambiente de trabalho com a finalidade, sempre a finalidade é explorar a pessoa, ter o ganho financeiro, por através de exploração sexual, tráfico de órgãos, adoção ilegal e no Brasil que a gente mais escuta, trabalho escravo.
Em outros países também existe o casamento forçado, também é muito falado sobre a mendicância. Então, assim, eu costumo dizer que o tráfico de pessoas é o pior crime do mundo, porque ele trata a pessoa como objeto do crime. Então, deixamos de ser pessoas para sermos objetos. Pode ir para o próximo. Aí eu queria dar um panorama que é um panorama bastante preocupante. O tráfico de pessoas, ele é um crime hoje que movimenta 150 bilhões de dólares por ano. Ele perde apenas para o tráfico de drogas e ele tem um grande agravante no Brasil. Ele praticamente não existe. Então, esses são os dados mundiais que vocês estão vendo. Estão aí todos os dados com as fontes. Só que no Brasil não existe essa estatística que retrate ele sendo esse crime tão grande. Eu coloquei aqui no quadrinho 3 aqui os crimes cibernéticos. Talvez, não sei se vocês já receberam alguma mensagem dizendo que vocês ganharam um prêmio, ou que tem uma mercadoria parada no correio, ou que tem um investimento muito bom de cripto que vocês possam ganhar dinheiro, ou plataformas de jogos. Esse crime que eu vou fazer uma relação lá no final, os crimes cibernéticos, segundo a Interpol, ele movimenta 3 trilhões de dólares hoje. Mas, Cíntia, o que que isso tem a ver com tráfico de pessoas? Tudo a ver. As pessoas hoje estão sendo aliciadas, muitas vezes, para esse tipo de crime. Elas são contratadas, são levadas para trabalhar, são recebidas as propostas online para trabalhos que oferecem salário em dólar, para ir trabalhar em países distantes, diferentes do Brasil, com tudo pago. Quando chega lá, elas são levadas para esses centros, esses complexos de golpes, onde elas têm que aplicar esses golpes online. Pode ir para o próximo. E aí, quando eu falei que o Brasil tem os dados bastante baixos, só para dar uma pincelada, a maioria das vítimas, isso é mundial, é sempre mulher, com a finalidade para exploração sexual. Hoje o aliciamento no Brasil, ele tem mapeado que 52% das vítimas foram aliciadas pelas redes sociais. Lembra que eu comecei dizendo que a gente tem aquela ideia de que uma van vai parar e alguém vai sumir? Ou também, eu não sei se vocês ouviram sobre os sumidouros dos aeroportos, que as pessoas sumiam. Não, isso basicamente não é como acontece. E, infelizmente, também no Brasil, o maior dado que tem, por conta de todas as ações que o Brasil tem feito, os atores das representações do governo, sobre a questão do trabalho escravo. E no final ali, vocês vão ver os inquéritos abertos pela Polícia Federal, isso é a competência da Polícia Federal, dos anos de 2020 a 2024. Foram apenas 1.946 casos e apenas 183 casos que tiveram ações penais propostas. Pode ir para o próximo. Bom, esse é um dado desse ano. O tráfico de pessoas, baseado nesses poucos dados, mostra que o crime cresceu 60% no Brasil. Pode ir para o próximo. Aqui eu quis mostrar o que é o trabalho da Êxodos e como a gente tem trabalhado no Brasil e quais são os nossos números. Então, a Êxodos, como eu falei, ela trabalha formando e fornecendo capacitação para as polícias. Por quê? Aí vão me falar assim, nossa, mas por que que a gente capacita as polícias? Porque muitas agências, muitos policiais, agentes, eles desconhecem o que é o crime, porque é uma lei que foi implementada em 2016. Então a gente criou um curso, um masterclass, que é online, feito por especialistas do Brasil para os policiais do Brasil. Então, assim, são especialistas que são a gente tem o Ministério Público do Trabalho, a gente tem a Polícia Federal, a gente tem uma organização chamada Asbrad, que fala sobre o cuidado da vítima, a gente tem empresas de tecnologia, porque a Êxodos fornece a capacitação e também equipa, muitas vezes, a divisão de inteligência das polícias para que eles possam investigar o crime.
Então, todos os estados que estão em laranja são estados que a Êxodos já tem parceria, acordos técnicos de cooperação. Em azul são estados que estamos com acordos em andamento. E, obviamente, no centro ali a gente tem as parcerias no Distrito Federal com a OIM, Ministério de Portos e Aeroportos. Polícia Federal, a gente fez duas campanhas para a Polícia Federal. E durante esses anos todos de atuando no Brasil, a gente já capacitou, a gente já passou mais de 50 mil cidadãos e forças de segurança treinado. Por conta dessa capacitação, a gente tem dados de que foram resgatados mais de 485 pessoas e mais de 377 perpetuadores presos. Nós, nesse último ano, fizemos uma campanha chamada Vozes pela Liberdade. Trouxemos em parceria o Instituto Liberta, em parceria para o TikTok, com o TikTok. E essa parceria com o TikTok, ela deu aí hoje esse número que vocês estão vendo de mais de 35 milhões de visualizações. Embaixo a gente tem do lado da Celebrite, da Kibis, Clearview, são empresas de tecnologia que são parceiras. E no meio a gente tem aí onde a gente faz parte, a gente tem uma cadeira junto com a Interpol, a gente está em andamento com a Associação de Polícias dos Estados Unidos e as parcerias que a gente fez aí com o TikTok e a Prosegur e Uber. Prosegur e Uber são duas empresas. A Prosegur a gente capacitou todos os funcionários de segurança da Prosegur. E a Uber, a gente acabou de firmar uma parceria onde vamos capacitar os 2 milhões de motoristas do Brasil para que eles identifiquem quais são os sinais de tráfico de pessoas que acontecem dentro do carro. Pode ir para o próximo. Aqui é um exemplo muito rápido. A gente fez uma capacitação para as polícias do estado de São Paulo. Então, a gente forneceu uma capacitação que foi feita pela Polícia Civil, pela Polícia Militar, Polícia Técnico-Científica juntas. Foi feito essa capacitação para eles, com eles e para eles. E aí é o resultado da nossa capacitação, onde foi implementada uma pesquisa qualitativa com todos os oficiais que fizeram um curso. Foram 6 mil agentes treinados, e esse curso hoje, pela Secretaria de Segurança Pública, ele será estendido para todos os policiais do estado de São Paulo. Pode ir para o próximo. Bom, eu queria falar um pouquinho sobre a relação do tráfico de pessoas com o crime organizado. Não é surpresa para nós que nós temos aí um campeão no Brasil, que é o PCC, e depois o Comando Vermelho. O que esse mapa nos mostra? Ele mostra como o crime se movimenta pelas flechas, né? Então, eu quis dar um ar de que o crime organizado, diferentemente de nós, e eu vou falar que nós, como sociedade civil, nós, como agentes públicos, nós temos as nossas burocracias, as nossas barreiras e até mesmo, às vezes, as barreiras geográficas, né? A gente está falando com líderes do mundo inteiro, mas a gente entende que existem as dificuldades. O crime, ele não tem barreira, não existe barreira alguma no universo do crime. E o crime, ele começou a utilizar de pessoas também para a prática do crime. Então, algumas que eu coloco em vermelho, o Trem Aragua, as Farc, elas são e foram denominadas Hezbollah, Hamas, como as organizações narcoterroristas pelo governo americano. E as que estão em cinza, elas não são ainda reconhecidas como organizações terroristas. Hoje a gente tem visto que as organizações criminosas utilizam de pessoas. E eu vou dar um exemplo para vocês que vocês sempre escutam falar muito nas nossas notícias. São as mulas, as pessoas que engolem as drogas e elas são pegas nos aeroportos. Eu sempre digo que essa mula, muitas vezes, ela foi aliciada. Antes dela cometer um crime, ela sofreu um crime. Porque geralmente são jovens de situação de muita vulnerabilidade que aceitam uma proposta para levar um determinado produto para um determinado país. É a mula. E aqui do lado direito, eu queria mencionar o Triângulo de Ouro, que é o Sudeste Asiático, que eu não sei quantas de vocês já ouviram falar sobre o Sudeste Asiático, dos casos que estão tendo do Brasil lá, de pessoas que estão sendo levadas e que estão cometendo os crimes cibernéticos nessa região.
Quando eu comecei perguntando dos crimes cibernéticos, foi justamente por isso. Quantas de vocês já receberam essas mensagens nos celulares? Muitas plataformas estão alocadas nesse triângulo de ouro. Ali eu digo que é um berço da impunidade e da criminalidade. Por quê? Porque Mianmar, por exemplo, é um país que está em guerra civil. A gente tem Camboja, Tailândia, agora com uma guerra iminente. E que também soma-se tudo isso à vulnerabilidade desses países com uma polícia extremamente corrupta. Pode ir para o próximo. Na anterior, eu mostrei como que circula as organizações criminosas. Aqui eu estou mostrando pelos dados dessa organização que fica no Reino Unido, chamado Stop the Traffic. Eles mapeiam, isso são casos reais de vítimas de tráfico de pessoas. Então, as organizações que têm parceria com o Stop the Traffic, a gente envia os dados que a gente recebe e eles estão dizendo para onde essas vítimas estão saindo. Então, como vocês podem ver ali, olha, não é motivo de orgulho do Brasil, mas o Brasil ele é um epicentro, né? Ele envia muitas vítimas para o mundo inteiro. Então, assim, e tem uma circulação pelo mapa de calor, pelos números de vítimas. Então, cada lugar aí você tem os dados de quantas vítimas são de tráfico de pessoas. Pode ir para o próximo. E eu também quero pedir desculpa que eu não estou vendo ninguém. Então, se alguém levantar a mão, Noélia, por favor, me ajuda. Quando eu falei do Sudeste Asiático, eu falei um pouquinho de Mianmar. E recentemente a gente teve um caso que foi bastante emblemático, que saiu em todas as mídias, que foram dois jovens que foram resgatados de Mianmar, da, do complexo do KK Park, próximo dali. E eu queria mostrar para vocês o que é isso. Essa é uma imagem de satélite muito distante. Cada telhadinho que vocês estão vendo aí são prédios gigantescos, aonde você tem nessa região de Mianmar e Camboja, hoje, segundo a ONU, mais de 300 mil pessoas em situação de tráfico de pessoas, que estão sendo levadas de países pobres, aliciadas, e elas são obrigadas a praticarem vários tipos de crime. Por que que ali é um berço, Mianmar, né? Porque Mianmar hoje ele se tornou o epicentro de envio de opioides, de heroína para o mundo. Antigamente era o Afeganistão, quando o Talibã toma o poder, ele diz o seguinte: aqui não há mais, não vamos mais produzir opioides, então a droga ela migra para Mianmar. E aí você tem um país que não tem, que é dividido por milícias, são polícias que dominam determinadas regiões. Você tem uma polícia extremamente corrupta, um país em guerra civil, e no topo disso tudo você tem a máfia chinesa que domina todos esses complexos. Basicamente, cada prédio desse você tem aí mínima, pode chegar até a ter mais do que 6 mil pessoas presas. Os complexos são o mesmo local onde eles moram, eles comem e eles trabalham. Eles são cercados por segurança e as pessoas não podem sair. E se elas tentarem sair, elas já têm uma dívida, porque a proposta de trabalho nessa situação envolvia passagem paga, alimentação. Então, sempre tem a questão da dívida, o componente de que a pessoa não tem como sair. Pode ir para o próximo. Bom, eu queria fazer um paralelo entre tráfico de pessoas no Brasil e as crianças desaparecidas. Por que eu queria falar sobre isso? Porque no Brasil a gente tem um dado que é um dado alarmante, e eu não falo só de crianças, eu vou falar em geral. A gente tem 80 mil pessoas que desaparecem no Brasil por ano. Só que a gente não sabe se todas essas pessoas que desaparecem, elas desaparecem mesmo, ou por que que elas desaparecem, o que aconteceu com essas pessoas. E dentro dessa estatística, a gente já sabe que no Brasil os números são altíssimos, são mais de 50 mil crianças e adolescentes que desaparecem por ano. E 10 a 15% nunca são encontradas. E aí vem a questão da pobreza, vulnerabilidade, toda aquela história que a gente já sabe. Pode ir para o próximo. Aqui são os dados oficiais.
por ano, como vocês podem ver. E eu fiz um quadro que é o quadro que talvez eu olhe e eu sinta dor, que é o de nunca encontrados. Eu sou mãe e eu acho que não existe a pior coisa, deve ser uma mãe que tem um filho desaparecido, porque ela vive a morte dessa criança sem fim. Ela não tem um fechamento de história. Então, por que que eu tô falando sobre os desaparecidos de crianças, né? Porque a gente precisa linkar e se perguntar com quem os nossos filhos estão conversando, com quem os nossos netos estão conversando nas redes sociais e na internet. Essa é uma reflexão que a gente precisa fazer. Pode ir para a próxima. Bom, aqui eu vou falar um pouco sobre o Brasil e assim eu vou trazer os dados sobre região. O Brasil é um país gigantesco, continental. Obviamente, a gente tem a vulnerabilidade em todos os estados do Brasil. Isso não é um mérito somente do norte e do nordeste. Esse é infelizmente, é uma estatística que assola o Brasil inteiro. Eu sou de São Paulo e São Paulo tem partes de uma pobreza absurdamente gigante em determinados locais de São Paulo. Então, eu sempre digo que não é só em determinados locais. O crime, a pobreza e a vulnerabilidade, ela permeia o Brasil inteiro. Pode ir para o próximo. Eu acho que os próximos eu vou repetir um pouco por regiões, tá? E o link que a gente faz aqui desses mapas é a questão do desaparecimento com uma sobreposição que a gente fez sobre as áreas de exploração sexual e também a questão do crime digital. E por que que a gente traz o tráfico? Porque existem algumas questões que elas são muito. Faz muito sentido em termos de observar o mapa. Então, por exemplo, as regiões onde tem muito turismo, onde tem uma grande concentração de turismo sexual, que a gente sempre escuta falar, de muito estrangeiro vindo, onde tem festas que a gente já sabe que são comumente. Trazem muitas pessoas de fora, como carnaval, que acaba atraindo muita gente pro Rio de Janeiro, para Bahia, para São Paulo. Ou seja, são estados que acabam tendo uma exploração sexual muito grande de crianças. E aí a gente fez uma sobreposição para ver a questão do percentual de desaparecido nesses casos. Então, a partir de agora, todos os outros estados é mais para vocês terem uma ideia de como a gente fez essa sobreposição. Pode ir para o próximo. Então, região sul. Eu acho que aqui tem a composição da fronteira, tá? Então, a gente vê que tem a exploração para laboral, então tem muitos. A gente atua muito no Paraná e a gente vê até um contrário, muitos paraguaios vindo para o Brasil e sendo explorados dentro do Brasil para finalidade de exploração laboral nas plantações da mandioca, da cana-de-açúcar e também muitas meninas paraguaias para exploração sexual nos prostíbulos da região. Pode ir para o próximo. Aqui também, que eu já falei um pouquinho da região do Nordeste. Pernambuco é um estado que tem bastante exploração sexual infantil. Acho que a Freedom Fund fez uma pesquisa e tem uns dados bastante alarmantes sobre Pernambuco. Então, não é que Pernambuco tem muito, é que, na verdade, Pernambuco foi um estado que foi feita uma pesquisa e foi feito o levantamento de dados. Pode ir para o próximo. Aí a região centro-oeste, acho que também pega um pouco da questão das fronteiras, do garimpo. Pode ir para o próximo. Região norte. Bom, a região norte é uma região bastante complexa, é uma região com bastante dificuldade de compreensão em termos de dados, de atuação do poder público. Falo isso com um recorte falando um pouco de Amazonas e de Pará. Pode ir para o próximo. Bom, aqui eu deixo para vocês. Depois eu posso passar esse QR Code, a gente compartilha. Pode ir para o próximo também. Aqui vai ter o próximo, acho que é o meu contato. E aí acabou. Eu sempre.
gosto de ter a oportunidade da gente abrir mais para perguntas e o debate, porque a gente pode tirar dúvidas e eu entender como eu posso ajudar e trazer mais conhecimento sobre o tema para vocês. Então, acho que é isso. Noélia, se você quiser fechar essa página, Tá bom. para que eu possa ver Vamos todo ver. mundo. É, Cíntia, a primeira coisa é agradecer muito que você está aqui com a gente, está fazendo a exposição, acho que clareia muito, né? Quando eu te conheci a primeira vez, a gente não sabe exatamente o que é tráfico humano, e conforme a gente conversou, nem a polícia realmente tem conhecimentos, entendimentos, como a gente já tem com a violência contra a mulher, tem políticas públicas direcionadas, efetivas ou não, mas assim, todo mundo conceitua as formas, né, e os momentos de acesso. Quando isso não acontece, tráfico humano, acho que cada uma de nós sai como uma multiplicadora também dessa informação. Super obrigada, viu? Estou vendo aqui que a Suzana está com a mão levantada. Suzana, aproveita também e se identifica o trabalho que você faz aqui no grupo, que também é mega importante com refugiados. Boa tarde a todas. Cíntia, muito obrigada pela apresentação. Cada dia mais chocantes os números, obviamente, mas a minha pergunta é bem direta pelo seguinte: o projeto de ensino de português para refugiados e imigrantes, que se chama Idioma que Soma, é uma parceria com o Grupo Mulheres do Brasil e já acontece há 5 anos. Nesses 5 anos, Cíntia, nós tivemos. É um curso online, individual, então é o aluno com o voluntário, né? E começou durante a pandemia e por isso continua online. Então, nós tivemos nesses 5 anos 5 casos de mulheres que apareceram na tela do professor com manchas no rosto, no pescoço, né? E claro, para a gente é razoavelmente fácil identificar que não foi uma queda no banheiro, que é mais ou menos essa sempre a desculpa, né? Mas para a gente, desses 5 casos, dois foram comprovados que era violência doméstica mesmo. A gente conseguiu, via núcleo do Grupo Mulheres do Brasil, pesquisar e identificar. Um deles foi um caso gravíssimo, que foi um caso de venda de criança, não foi nem violência, foi venda de crianças e prostituição das meninas mais maiores. Esse caso foi para a Interpol, claro. O nosso projeto, realmente, o nosso escopo é ensinar português, mas a gente sempre fica atenta a esses sinais. Acontece que nem sempre os núcleos do Grupo Mulheres do Brasil, obviamente, tem núcleos pequenos, tem núcleos maiores, estão preparados para nos. Como são aulas online, são aulas que são dadas para o Brasil inteiro, onde quer que estejam esses refugiados, né? Só para terem uma ideia, são 60 voluntárias e, neste momento, 40 alunos individuais. Então, nem sempre os núcleos, quando a gente faz contato, tem como. Então, a minha pergunta, eu só ilustrei para que vocês tenham uma ideia do trabalho, né, Cíntia? A pergunta é: qual seria o procedimento? Porque, obviamente, a gente não pode ter certeza de que é uma violência. A gente não pode ter certeza, até que somos informados de que houve venda de criança, que quais são os passos que uma voluntária nossa, que percebe e nos comunica, olhe, líderes, né? Tem a moça aparece com um olho roxo, sei lá. Quais são os passos que a gente deveria seguir quando necessário, quando a gente recebe essa informação, por favor? Bom, Suzana, parabéns pelo trabalho. Excelente pergunta. Eu gosto de pensar da forma como eu vejo, por exemplo, nos aeroportos dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, aqui nos aeroportos, eles ficam num microfone falando assim: se você viu alguma coisa, diga alguma coisa. O que que eu entendo com isso? Peque pelo excesso. Então, ouviu, achou, desconfiou, faça denúncia. Quais são os canais de denúncia do tráfico de pessoas? Alguém sabe quais são? Então, essa é uma pergunta que eu sempre faço, porque assim, ninguém sabe. Por que ninguém sabe? Porque não existem campanhas de prevenção para que todo mundo saiba o que é o tema e aonde denunciar.
Então, os canais de denúncia são o Disque 100, o Disque 180 e online, para quem estiver fora do país, tem um canal da Polícia Federal que chama Comunica PF. É possível fazer ali a denúncia do crime online. Então, denuncie. Peque pelo excesso. Viu, ouviu, desconfiou, denuncie. E isso é competência das polícias investigarem e saberem se procede ou não. Numa dessas, a gente salva muita gente. Então, assim, que legal, Suzana, saber que numa aula de português, a observação desse voluntário, da pessoa que estava junto, foi observar e falar: tem alguma coisa de errado aí. E até para as mulheres do Brasil, a gente tem um módulo que é um módulo que é gratuito, a gente pode já estamos aí conversando para divulgar para todo mundo, que é falando o que é o tráfico de pessoas, como ele acontece. É o beabá, é assim como a violência doméstica é algo que é novo no sentido de que o Brasil fala, porque a gente precisa falar sobre tráfico também. E a mulher que sofre a violência doméstica, a criança que sofre o abuso, eu já estou aqui emendando falando, né? Ela vai ser muito mais propensa a ser vítima de tráfico de pessoas. Ah, legal, Cíntia. Só para concluir o meu assunto, eu vou precisar sair daqui a pouco para outra reunião. É só assim, eu acho que todos os nossos voluntários precisam passar por essa capacitação. Com toda certeza, é justamente pelo que eu falei. A gente vê pela tela e tem que fazer alguma coisa. Mas nem sempre, obviamente, a gente desconfia. Obviamente, a gente não tem como afirmar, né? Sim. Acho que é a Bom, Eliane. Isso, sou aí. eu. Bom, tem algumas perguntas. Bom, a primeira, esse material que você apresentou vai ser disponibilizado para a gente? Vai, é de Tá bom, vocês. ótimo. Porque tem muito número, muita coisa que é importante. A segunda, quando você fala para a gente denunciar no Comunica, eu tô em Nova York, então, Tá. para denunciar no Comunica PF, o que que a Polícia Federal faz com uma mulher que foi traficada aqui, que está aqui, uma brasileira que veio para cá? O que que a Bom, Polícia Federal faz? aí eu vou te dar uma outra dica. Bom, a Polícia Federal é importante, tem que fazer a denúncia, porque muitas vezes o aliciador está no Brasil. Então, a Polícia Federal investiga no Brasil. Se a Polícia Federal, e eu sei que ela tem uma adidância em Nova York. Então, ela tem um adido que vai investigar também em Nova York. Então, é importante ter a denúncia. Como você está nos Estados Unidos, eu já te daria um outro site para denúncia, que é o site. Eu vou falar aqui que é o ICE, mas o ICE não faz só deportação, ele também investiga casos de tráfico de pessoas. E nos Estados Unidos, a lei diz que uma vítima de tráfico de pessoas dentro dos Estados Unidos, ela é automaticamente protegida pelo governo americano, inclusive com visto de permanência e green card. E a polícia, o site do ICE, eu posso te passar depois, ele é um site que, inclusive, a denúncia pode ser feita em qualquer idioma. Já no Quer dizer, Brasil, o ICE recebe a denúncia de tráfico e, recebe. e vai investigar, Vai. tá? Eu tenho casos que Me deixa muito nervosa falar com o ICE hoje em dia, mas tá bom, se é esse o canal, que bom que eles fazem uma coisa legal. Então, Eu, vamos eu, lá. já que a gente está num grupo aqui um pouco mais fechado e, obviamente, um recorte, é importante sempre lembrar que na atual conjuntura que a gente vive nos Estados Unidos, se a denúncia for feita, a pessoa não se sentir confortável, ela pode ser anônima, tá? O ICE permite o anonimato, o site da Polícia Federal não permite o anonimato, o do Tá. ICE permite o anonimato. Não, seria no nosso caso, né? Se a gente souber de alguma, quer dizer, Tá o bom. núcleo de Nova York for informado que tem, e às vezes a gente é informado assim, que tem, é, que ela veio para cá e tá com o passaporte preso, e enfim,
Aí, claro que a gente não tem como intervir, seria para fazer a denúncia. Mas tudo bem, então eu acho que poderia fazer na PF e no ICE. É, e Correto. eu acho que é importante também o que você falou, a questão do visto. Aqui nos Estados Unidos é super importante as pessoas saberem disso, porque tem o visto T, que é o visto para quem é traficado, né? E aí isso dá direito à permanência e depois o green card. Então, a gente tem também feito trabalhado um pouco em cima, mas ainda não tanto. A gente queria mais informação justamente para fazer uma campanha que pudesse dar essa informação, porque aí a pessoa que está nessa situação, ela pelo menos tem, é que nem o visto VAWA, né, que é o de violência doméstica, a pessoa se anima de saber que ela teria direito a um visto se ela denunciar, se ela sair, se ela fizer alguma a coisa. Tá? Hoje um dos nossos trabalhos como organização é justamente, primeiro, humanizar a polícia e devolver para a polícia o papel que ela tem que exercer na sociedade. Que o papel da polícia não é só repressão, é prevenção, é educação, é proximidade com a comunidade. Eu não gostaria que a polícia confiasse mais na sociedade civil e em organizações do que nela própria, que é o que acontece. Então, muitas vezes, vocês devem receber denúncia diretamente, mas a pessoa não vai para a polícia. E se não for para a polícia, isso vai para todos os tipos de crime, não resolvemos o problema. Não vamos ter dados oficiais, não vamos ter políticas públicas corretas e a gente patina, porque essa falta de denúncia faz com que a mulher fique nesse ciclo da violência e da exploração. Isso serve tanto para a violência doméstica como para a exploração de tráfico de pessoas. Então, é um ciclo que precisa ser rompido. Então, a gente trabalhar com prevenção é a arma do negócio, para que todo mundo saiba o que é. E a última pergunta minha é você falou sobre adoção ilegal. O Brasil é um dos países mais difíceis para alguém adotar, oficialmente, né? Eu conheço muita gente aqui, inclusive dos Estados Unidos, brasileiras que moram aqui, são casados com americanos e que iriam adotar, e o processo é punk, não dá, o juiz não deixa, porque primeiro tem que ser dentro do estado, não, da cidade, depois dentro do estado, no país, e se for com alguém de fora, tem que ficar 6 meses no Brasil, e ninguém pode ficar 6 meses no Brasil. Enfim, é muito difícil o processo de adoção, que eu acho que defende, sem dúvida, as crianças, mas ao mesmo tempo complica, né? Então, que tipo de adoção, como é feita essa adoção ilegal? Não, não que eu queira avisar as meninas, mas Olha, só não para. avise, tá? Eu vou dar um exemplo. Mês passado, eu passei 10 dias no Marajó. E eu não sei quantos aqui eram boas de geografia, mas na minha época de escola, quando eu desenhava o mapa do Brasil, quando chegava naquela parte ali do Marajó, Amapá, eu desenhava uma ilha só. Então, eu cresci achando que o Marajó era uma ilha. O Marajó é o maior arquipélago de água doce do mundo. Tem mais de 2.500 ilhas, 16 grandes municípios. Nós chegamos em Belém, voamos de São Paulo para Belém, que já é um voo de 4 horas. Chegamos em Belém e fomos ao município que nós gostaríamos de ir, onde iríamos visitar várias organizações, chamado Portel. De Belém até Portel foram 16 horas no navio. Depois, quando chegamos em Portel, nós pegamos vários dias de barco e íamos. De Portel até o último município do Brasil, numa voadeira, levam 24 horas para chegar. Nessas regiões, um bebê custa R$ 1.000. Nossa, Nessas regiões, todas aqui são de diversos lugares do Brasil, eu posso garantir para vocês que, infelizmente, o poder público quase não chega. Existem regiões daquele Marajó que você não existe, porque você nunca fez uma certidão de nascimento.
E se você não existe no sistema e se você desaparece, ninguém vai te procurar. Então, muito é falado sobre o Marajó, se politizou o Marajó porque é de uma área X ou é de governo tal, pouco se fala do problema. Esse dado sobre venda e adoção ilegal, ele existe. Ele E existe. quem adota? São Eles vão para o exterior, é isso, essas crianças? tem rota. E assim, é tudo um esquema, porque assim, eu vou te dar um exemplo clássico que a gente viu aqui nos Estados Unidos, e isso é fato, tá? A Polícia Federal investigando. Depois vocês podem digitar aí Fake Family. Fake Family foi um movimento onde famílias saíam do Brasil, do mundo todo, para cruzar a fronteira para os Estados Unidos e com a tentativa de entrar nos Estados Unidos. E eles levavam crianças com eles. Só que foi feito o quê? Os coiotes descobriram que famílias com crianças, a polícia da imigração eram mais benevolentes. Então, no estado de Minas Gerais, muitas mulheres em situação de vulnerabilidade extrema, e eu também estive em Minas Gerais, então eu sei que isso existe. Imagine você sendo uma mãe solo com 4 filhos, não tendo o que comer. Chega alguém para você e diz assim: Olha, você me permite eu registrar essa criança e eu levá-la comigo para os Estados Unidos para ela ter uma melhor vida? Você que tem um filho que passa fome, que você não tem nada e alguém oferece um futuro para o seu filho, Eu essa lembro desse caso. então é assim que funciona. O Brasil é muito grande. Os cartórios fazem essa documentação. Olha, não vou muito longe. Nós podemos ter um RG em cada estado do Brasil. Como assim? Eu posso tirar outro RG em outro lugar? Pode, você pode ter 27 RGs. E aí eu não sou criminosa com nenhum, né? Porque se E eu não quero, eu mudo. os bancos de dados do Brasil, muitos deles não conversam com o outro. Então, você pode ter cometido um crime, Eliane, no Tocantins e ter mudado para Pernambuco. E Pernambuco não conversar com Tocantins. E aí eu tiro outro RG lá e nunca mais ninguém me acha. E você pode ir num cartório com dinheiro e chegar assim, puxa, você pode me dar uma certidão de nascimento nova? Ou eu tô levando essa criança aqui, ó, quanto custa? 20 mil, 10 mil? Temos muitos casos no Brasil. A gente recentemente teve um caso que a Polícia Federal parou um cara que ele já estava levando o segundo bebê. Ele levou um para Portugal, o segundo ele foi pego. Então, a adoção ilegal, ela acontece e ela está no Brasil. Como você mesmo começou, o processo legal é muito difícil. Então, existe um mercado para isso. Que difícil, né? Porque eu sei que foi feito toda quer dizer, a legislação toda foi feita para proteger as crianças e no fundo acaba criando né, um atalho para o mercado negro. Que É, louco. é como eu disse, o crime organizado, ele é organizado. A gente tem que entender que a nossa arma é a educação. Quando eu estive no Marajó, e olha, a gente visitou muitas comunidades. E teve muitas coisas que eu trouxe do Marajó. A primeira coisa é quão lindo é aquele lugar. E a segunda coisa que mais me tocou foi da generosidade. E como vocês conseguem educar nessa situação de que nem você falou, de extrema pobreza, extrema vulnerabilidade? A gente sabe, já viu um monte de coisa, pai que vende filha para prostituição, enfim, para tudo isso. Como é que se consegue sensibilizar? Eu diria, corro o risco aqui de ser cancelada, né? Eu diria que essa geração que está lá agora, a gente já perdeu. Eu não consigo mudá-los mais. Mas eu preciso crer que as gerações novas que estão vindo, eu preciso resgatá-las e eu preciso mudá-las. Porque quando você tem
uma vulnerabilidade extrema, de uma miséria extrema, eu estou falando aqui desde não ter a comida e a educação, você entra no meio que eu perguntava para as crianças. Primeiro, as casas não tinham brinquedos. Segundo, que eu perguntava, eu falava assim: qual é o seu sonho? Ninguém tinha sonhos. Como eu posso falar de sonhos se eu não tenho o que eu comer à noite? Se a minha barriga dói? Então, a minha volta de lá é, primeiro, nosso trabalho é trazer, é empoderar as organizações que estão lá e trazer força para essas organizações e campanhas de prevenção. É falar sobre, é dizer o que está acontecendo. Marajó teve mais de 50 mil denúncias de exploração sexual. Acontece o que com essas denúncias? O que o Ministério Público, o que a polícia está investigando, o que as escolas estão fazendo? Eu estive em escolas lá. Eu jamais gostaria de ir para a escola estudar lá. De tão ruim que eram, de um calor, enfim, é uma mazela que a gente precisa estar lá. A gente precisa ficar lá, entender o que é aquela realidade, para a gente trazer mudanças para aquela realidade. Mas é um desafio. O poder público tem ignorado. E a gente hoje tem trabalhado com uma organização, Instituto Dom Ascona, que é da irmã Henriqueta, que está no Marajó há 35 anos e que fala com propriedade do Marajó e sobre o Marajó. Eu só estive lá. Então, quando eu estava dizendo da generosidade, é porque eu tenho uma história que me tocou muito, que a gente entrou numa casa que eu já tinha perdido as contas de quantas crianças tinham. Tinham mais de 13. E a dona da casa, ela tinha acabado de fazer um bolo. Só que era um bolo de uma vasilha pequena, sabe? E ela olha pra gente e ela fala assim: vamos tomar um café. E ela parte aquele bolo sem, sem o menor constrangimento de partir pedaços grandes, como se fosse dar para todos comerem. E aquilo me tocou muito porque eu moro nos Estados Unidos, eu venho de uma cultura extremamente individualista, que a gente pensa em nós, a gente quer para nós, é o nosso enriquecimento. E quando eu chego num lugar que eu falo assim, gente, como que ela pode estar oferecendo o que ela não tem? O que ela não tem. Então, Marajó, todos os lugares que a gente perguntava, e o que que a gente pode fazer para você? A resposta era: a minha amiga, a minha irmã, a minha vizinha, a minha comunidade. Eu não tive uma pessoa que pedisse algo para si mesma. Eles sempre pensavam em nós, no coletivo. Então, a gente precisa, talvez, ir para esses lugares para a gente lembrar da nossa humanidade. E talvez ali também foi um dos lugares que eu mais vi que é a fé que move essas pessoas. Não tem. Então, talvez a gente precise ir, aprender mais com eles e trazer o que a gente pode agregar na vida deles. Mas é prevenção e educação. Eles precisam muito de ajuda. Cíntia, tem duas mensagens aqui no chat, eu vou ler para você. Uma é da Isabela Sanches, ela agradece e ela fala aqui que ela é do Instituto Basta e ela está participando da base da missão da Êxodos no Marajó e que Deus abençoe a sua vida e de toda a equipe. Amém. Eles são A incríveis. outra é da Elaine Sanches. Ela agradece também e ela pergunta como que elas poderiam trazer esse trabalho para a Suécia. Novamente, todo esse material que a gente tem é de vocês. Pode divulgar, usar, implementar. Eu tenho todos esses vídeos de campanha que a gente fez, a gente pode compartilhar, vocês podem colocar nos sites. Use e abuse. Eu acho que os vídeos, eles são muito poderosos, porque eles em 5 minutos, 3 minutos, eles trazem a atenção sobre o que é o tráfico de pessoas de uma forma muito rápida e dá já um senso do que é o crime. A gente está E com a duas mãos gente. levantadas, né? Acho que é É, da tem Anete, a da Net- Emily, eu não sei qual que é a primeira, Não, mas foi a quando for a Emily. Anete, acho que ela vai. Isso, a Anete deve falar sobre isso, né, Anete? Como que a gente pode fazer essa função de ajudar? Ah, Vamos com lá. certeza. Mas acho que foi a Emily primeiro.
Sim, sim, obrigada, Nete. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Sim, meus cumprimentos. Eu acho que talvez eu seja a única acadêmica que não sei, mais nova, pelo que eu pude perceber, é um grupo mais exclusivo. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu sou acadêmica de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e atualmente estou no 8º semestre. Conheci a Cintia através do Instituto Basta, no qual eu também sirvo, acompanho o trabalho há mais ou menos 2 anos. Então, meus cumprimentos também à Isabela, que também está no Marajó. E é engraçado que o link da minha pergunta vai ser justamente com o que vocês estavam debatendo anteriormente a respeito do Marajó. O meu tema de pesquisa agora, recente do TCC, eu estou no 8º semestre, é justamente sobre o papel da segurança pública, né, no combate ao tráfico humano e quais são os desafios e as perspectivas no contexto brasileiro, com abordagem empírica na região do Marajó. E a minha pergunta para a Cíntia é de como que, na avaliação dela, ela consegue, quais são as maiores lacunas, na verdade, né, dessa capacitação das forças de segurança pública brasileira para que a gente consiga identificar o combate ao tráfico de pessoas, só que especialmente na região do Marajó, que a gente sabe que é uma região de muita vulnerabilidade. E quais são, no caso, as medidas que poderiam ser adotadas, medidas eficazes, para que houvesse esse aprimoramento de uma formação contínua desses agentes de segurança pública. E o tema da minha pesquisa se deu porque eu visualizei que nessas pesquisas, nessas idas, na verdade, à base missionária que tem lá, os missionários e os voluntários identificaram que a segurança pública ela não tinha uma capacitação exclusiva. As pessoas perguntavam para eles e eles achavam que não, que na verdade isso não acontecia. Então eu identifiquei esse problema e quis trazer um pouco dessa pesquisa. Então, Cíntia, como que tu acha que as medidas seriam mais eficazes para aprimorar essa formação desses profissionais de capacitação? Ai, olha, a sua pergunta, ela é uma pergunta que me dói muito. Primeiro porque vou começar do fim. O Brasil não tem dados. Se o Brasil não tem dados, o crime não existe, não existe política pública, não existe necessidade de capacitação. É interessante ter dados e ter a informação do Marajó sobre isso. É, não é um problema de agora, isso é problema. Se você falar com a irmã Henriqueta, que inclusive recomendo a conversa porque ela é referência nisso, é um problema de mais de 30 a 35 anos. Todo Marajó tem a exploração sexual, o tráfico de pessoas? Óbvio que não. Mas tem muito tráfico de pessoas no Marajó. Então, a polícia em geral do Brasil, ela precisa ser capacitada sobre o tema. Ela precisa ser sensibilizada sobre o tema. E eu vou dar um recorte para você entender a necessidade da capacitação. Vamos falar das profissionais do sexo. As profissionais do sexo, elas são pessoas que atuam numa área que nós, e eu vou nos incluir aqui, muitas vezes olhamos de baixo para cima. E a gente nunca se pergunta o que fez essa pessoa estar ali. E muitas vezes o que faz essa pessoa estar ali, ou o que fez, foi justamente a exploração sexual, é o tráfico de pessoas. A gente tem um tempo muito curto para resgatar essa pessoa. Só que a polícia e nós, como sociedade, a gente nem olha para elas, porque a gente acha, tá ali, tá trabalhando, né? Não, a gente, se ela estiver ali trabalhando e ela tem uma pessoa que a está explorando, isso é tráfico de pessoas. É obrigação da polícia investigar e prender. Só que não existe esse olhar. Então, as polícias precisam de capacitação. E um componente mais agravante do Marajó é a dimensão geográfica. Vocês não têm ideia de como organização, de quanto eu gastei de gasolina para ir até as comunidades. O custo de 1 litro de gasolina naquela região é R$ 7.
Eu gastei por dia, dependendo de onde eu ia, uma média de R$ 500 por dia de gasolina. Aí eu te pergunto, as nossas polícias têm essa gasolina? Tem esses barcos? O Conselho Tutelar não tem barco. Aliás, numa das indas que nós fomos com o Conselho Tutelar para verificar um caso de tráfico de pessoas. Aí eu vou te falar um outro recorte, porque a capacitação é importante. Porque no barco, a gente foi conversando com a conselheira e ela falava assim: ah, mas aqui não tem tráfico de pessoas. E aí a gente pegou confiança. Eu falei assim: ah, você me permite eu ler o relatório? Que ela ia verificar uma denúncia de uma criança que em novembro do ano passado foi levada pelo tio, 3 anos de idade. Isso era outubro de 2025, quase um ano. E aí eu li, eu falei assim, olhei para a conselheira e falei assim, mas conselheira, se o tio levou, a mãe quer de volta, levou uma criança, isso é tráfico de pessoas. Isso é adoção ilegal. Isso é crime. Então não tem conhecimento sobre o que é, nem tipificar corretamente. Se você não tipifica e não tem isso tipificado da forma correta, não tem políticas públicas. E não há interesse de ter. Trabalhar no Marajó é muito difícil, não só o Marajó, eu vou além, Amapá, Maranhão, Amazonas, é terra de ninguém. Eu vou, se a gente tiver tempo, não sei quanto tempo a gente tem, mas eu queria compartilhar, a gente vai lançar isso, é de primeira mão, ninguém assistiu ainda. É o vídeo que nós fizemos do Marajó sobre o que é o tráfico de pessoas. A gente esteve na COP, a gente leu uma carta que foi publicada sobre o que é o tráfico, a intenção de trazer à luz a esse tema no Marajó. E aí, eu não sei se a Noélia poderia compartilhar o vídeo e mostrar, eu te mando pelo WhatsApp, Noélia, para a gente ver. Posso. Se a gente tem tempo também, eu não sei aqui como que tá. Acho que a NET, quando ela prepara, você manda, a NET pode ir falando a pergunta, daí a Isso. gente finaliza com o vídeo. Vai ser ótimo, Tá bom, Cíntia. fechou. O, Cíntia, primeiro, super obrigado, né, pela fala sincera, né? E eu fiquei refletindo bastante, porque além de várias coisas que eu faço, eu também sou cônsul era cônsul de Grã-Bretanha e dos Países Baixos. E queira ou não queira, essas pautas batem na gente com bastante frequência. Uh, é uma situação. As meninas vão entender quando eu falo, porque, como cônsul, eu tenho um certo limite até onde eu posso ir. Porque eu não posso entrar na legislação brasileira, eu não posso, não posso ultrapassar um certo limite, né? Mas como pessoa física, muitas vezes eu tiro o chapéu e eu vou além. Mas fato, e isso é um fato que eu vi ao longo dos anos. Eu já tive muitas mulas na minha mão, presos aqui, vários anos que eu tive que cuidar deles, etc. Talvez um pouquinho menos agora, porque o tráfico de drogas ele é muito mais eficiente, né? E mula, ela foi desprezada um pouquinho no tráfico de drogas, né? Porque tem meios mais eficientes, né? Mas eu tive muitas mulas, eu tive muitas mulas com bebê nascido dentro dos presídios aqui. Eu tive várias pessoas falecidas aqui também comigo nessa trajetória. E eu estou com uma pauta nesse momento que tá me perturbando bastante, que eu acho que ele acoberta muitas das coisas que você falou, na realidade. Eu estou com um meninozinho de 5 anos que está sendo abusado pela mãe. No sentido, ela é prostituta, né? O estrangeiro que se juntou com ela, teve o filho, né? Ele percebeu que ela não ia deixar a vida dela e ela carrega o menino para programa. Menino de 5 anos. E já fazem 2 anos que a gente está lutando com todos esses órgãos que tu está falando, e muito mais, né? Comissão de Direitos Humanos, o NUBAP, Defensoria,
não sei o quê, e é complicado. É muito, muito complicado. Ah, e, sobretudo, eu não sei, você fala de Marajó, eu estou aqui no Ceará, né? Então, cidades grandes, mas esse caso está no interior. E aí tem muita proteção das pessoas de hierarquia, né? Tem muita proteção, a polícia tem receio de investigar, o, o, o advogado não vai além, porque senão ele não vai pegar outros casos naquela região. Então, a pauta, a pauta é meio que uma pauta, muitas vezes, que o pessoal fecha os olhos, né? E diz, bom, essa é uma outra pauta, eu tenho mais pautas importantes, a saúde eu preciso cuidar disso. Então, todo a estrutura ao redor, ele dificulta muito a solução de muitos casos desses. Talvez por isso que algumas coisas que você falou, a gente precisa agir e já, que é o letramento, né? Que a gente é ignorante. A maioria de nós somos ignorantes referente àquilo que é possível. Uh, e dois, é o saber persistir, né? Eu estou dizendo, nesse caso do menino, ele já fez 5 anos, eu conheci com 3. E a gente, em alguns momentos, a gente parte para desistir, porque a gente não consegue chegar nas soluções. Então, eu acho que essa persistência também, que a gente precisa entender como é que se mantém essa persistência no mundo, que eu não creio que seja só aqui no Brasil. Eu entendo que, por ser uma pauta mais difícil de todos nós entender ou aceitarem, que carrega tráfico, que carrega sexo, que carrega uma série de tabus, né? Muita gente no final passa a desistir, né? Inclusive, nesse caso, o próprio pai ele diz, Anete, o Brasil é sem lei e eu vou ter que desistir do meu filho. E que é muito difícil você escutar isso, né, de uma pessoa, né? Então, eu acho que o letramento que você falou para nós é extremamente importante. E com certeza depois a gente pode combinar contigo como é que a gente faz com as nossas líderes. Ah, e entender contigo como é que a gente mantém tudo isso vivo. Eu sei que você tem muito material e a gente poderia construir uma trilha de informações e de postagens, de etc., para a gente alertar as pessoas. Eu entendo que prevenção é muito melhor do que solução posterior, né? E muitas vezes, e isso eu vejo com muitas das líderes nos núcleos ao redor do mundo, né? Muita gente sai desse país iludida e chega num lugar e realmente se encontra numa situação bem diferente daquilo que esperava, né? E a gente sempre falou que a gente deveria ver material de prevenção, cartilhas de prevenção que a gente pudesse estar distribuindo para as pessoas que pensam em viajar ou sair para fora. E eu não falo nem só de pessoas de mais pobres. Eu até dei como exemplo. Muitos de nós, eu sou britânica, né? Eu vim para o Brasil 40 anos atrás, mas eu nunca pensei em me precaver e saber quais eram as leis do Brasil, se em algum momento eu tivesse uma dificuldade, um problema, ou se eu tivesse um filho, qual seria a situação. A gente não se questiona. Então, não é só as pessoas mais pobres, é a gente mesmo. A gente sai, a gente toma decisões na nossa vida e é só quando os problemas surgem que você diz, puxa vida, por que que eu não pensei nisso antes, né? Então, eu acho que as informação de cartilha que a gente poderia ter nas mãos da gente, que a gente poderia estar trabalhando e usando, e um contato permanente para a gente poder divulgar e informar. Porque eu acho que mais que se informa, mais que se alerta, e sem dúvida, talvez mais uma vida que a gente consegue proteger, né? Eu acho extremamente importante a pauta.
E eu acho que a gente tem uma obrigação de ser muito mais proativos, né? Então eu queria te agradecer e colocar toda a nossa rede à disposição para ver como é que a gente pode ser mais ativos com vocês e todo esse trabalho que você está fazendo, lutando e salvando vidas, né? Eu agradeço, estou à disposição. Acho que a Irlanda, né, o Grupo Irlanda usou, fez na cartilha e ficou muito legal. Então, podem utilizar todo o nosso material. Eu acho que aqui a gente tem uma oportunidade de ninguém soltar a mão de ninguém. Porque quando a gente se dá as mãos, a gente divide o fardo, a gente compartilha o que tem, a gente divide conhecimento. Então, assim, se eu puder servi-las, eu estou à disposição. E assim a gente vai indo. Eu queria dizer para vocês que o que nos mantém sempre tem que ser um olhar da justiça, de que a gente pode fazer diferença. Talvez a gente nunca veja o esforço do nosso trabalho lá na frente, mas se a gente mudar a vida de alguém, nossa, isso já não tem preço. Então, assim, obrigada pela oportunidade, obrigada pelas perguntas. E eu compartilho aí, eu sei que a Noela já está com vídeo, para vocês assistirem o que é esse vídeo, ele vai ser lançado ainda. O que a gente tiver de material, o que a gente tiver de oportunidade, o que a gente puder fazer, a gente está aqui para servir, para fazer diferença no mundo, fazer diferença no mundo de alguém. Obrigadão, viu? Obrigado a vocês, viu? Mudar uma cultura é mudar uma mentalidade. E para você mudar uma mentalidade, você precisa instruir. Falta tanta informação de todos os lados que os próprios moradores do Marajó não ficam sabendo do que acontece. Eu estudei até a 8ª série. Foi. Para falar do Marajó, tem que vir para o Marajó, tem que mergulhar na realidade do Marajó, tem que conhecer muito de perto. Nesse momento, a gente está a caminho da comunidade Ponte Alegre, no rio Igarapé-Bujoá. A gente saiu de Portel, e de Portel até aqui por volta de 2h30 de travessia, para averiguar uma denúncia de uma criança ribeirinha que foi levado da sua família, supostamente estaria envolvido de tráfico infantil. De Portel até uma comunidade chamada Canaã, são 28 horas numa lancha como essa. São muitas comunidades afastadas, isoladas mesmo. Tem famílias aí que, dependendo da localidade, nem na cidade vão, porque é muito longe, o custo é muito alto. A gente está aqui nesse momento há quase 4 horas de balsa, desde que saímos de Portel. A situação do Marajó é extremamente estrutural. A gente precisa romper com um ciclo enorme. Podem vir. Com quantos anos vocês acham que é normal uma mulher se casar? Olha, eu não sei, porque eu me casei com 13 anos. 13 anos. Eu com 15. 15. 20. 13. 16. Se o poder público quisesse, de fato, assumir o que tem que ser assumido, principalmente para a população mais empobrecida, já teriam dado jeito. Mas por que esse tempo integral com as crianças? Qual a finalidade disso? A finalidade justamente para evitar abusos sexuais, evitar que essas crianças fiquem vulneráveis para com as pessoas más, né? Na maioria das casas não existe divisão de cômodos, né? Então eles vivem em um cômodo só e isso é muito vulnerável a acontecer isso, né? Era aqui que eles moravam.
Nossa. Às vezes é trocado por coisas, sei lá, por um móvel, por qualquer coisa. Ela deram ela para um homem. Aí ela se casou com ele. E desde então ela vive com ele até hoje. Se você tiver um olhar um pouco mais atento, você percebe uma movimentação estranha de crianças nos camarotes dos navios, com adultos. E a gente fica o questionamento, é filha? É sobrinho? É o quê? E você não sabe. É uma população que aprendeu a silenciar, uma população que aprendeu a não falar, porque sempre foram retalhados, sempre foram inibidos, sempre foram condenados por manifestar as suas preocupações, as suas dores, seus sofrimentos. E nesse local, ela sofreu inúmeras violências e ela era proibida de falar com a mãe. Porque não é só distante. Nas próprias famílias acontece isso, sim. Acontece né? o quê? A exploração, o abuso, né? Eu não conseguia falar o que estava acontecendo com o continente, porque eu era ameaçada. Ele falava para mim que se eu não deitasse com ele, ele ia fazer alguma coisa comigo, ele ia me matar minha irmã, ia fazer o que não era, eu não queria que acontecesse. É uma população esquecida, uma população abandonada, uma população que ninguém escuta. Que Brasília nos veja de outra forma, que os estados nos vejam de outra forma, os governantes nos vejam de outra forma. Existe um comprometimento muito grande do Estado, que é um Estado omisso, que não enxerga essa população. Antes, o silêncio que grita. Se for para me matarem, eu prefiro morrer, mas jamais morrer calada. O silêncio não me pertence. Eu não nasci para ser silenciada, eu nasci para falar, eu nasci para lutar por justiça, eu nasci para defender as vidas, e principalmente daquelas que estão vulneráveis, que estão sofrendo, que precisam de alguém para dar a mão. O seu de Milhares de bate-palma aqui também realidades, estou né? procurando, é excelente. Milhares de realidades desse país, né? É muito continental o nosso país, a gente só tem a agradecer, né, Cíntia, de trazer, a gente ser multiplicadoras também de como que a ideia toda era essa, né, os núcleos internacionais pedem muito isso, mas a gente vê que a questão também é muito nacional, então é uma questão que a gente tem que trabalhar para todos, e a partir, assim, o final desse ano, né, a gente poder ah, agora tá uma loucura, né? Agora todos vocês temos o nosso, não nesse domingo, mas o próximo domingo, o, a- as caminhadas do combate à violência contra a mulher. Você está em Washington, Cíntia? Eu tô na Flórida. Vai ter, eu já depois te indico, te passo. Então, todo mundo nesse caminho. Depois vamos ter a nossa reunião de alinhamento no dia 6 e 7, que estão todas também convidadas aqui em São Paulo, é só presencial, se você estiver no Brasil também, Cíntia. Eu E vou estar em passando São disso, Paulo. que Então, eu já vou te pronto. passar já para fazer. Nossa, que coisa boa! E aí a gente começar realmente a pensar de uma forma estruturada, programada, como que a gente vai passando esses vídeos, essas pílulas, porque é isso, os vídeos falam de maneira muito rápida, né? Essa conscientização e a gente pensar nesse letramento, como disse a Anete também. Obrigada a todas vocês também que estiveram aqui presentes com a gente, e esse vídeo vai rodar É muito. isso aí.
É isso aí, valeu, viu, Cíntia? Eu acho que foi o início de uma base de conhecimento que a gente precisava, tá? Aí a gente fica super feliz que a gente vai poder contar com vocês e toda a experiência, e toda a informação, que sem dúvida é a base que a gente vai precisar. E a gente tem algumas das nossas líderes, muitos de fora, muitos também daqui do Brasil. E com certeza a gente coloca à disposição também toda a nossa rede. Hoje a gente é 140 mil mulheres, né, no Brasil todo e em mais de 22 países ao redor do mundo. Então a gente se coloca também à disposição, que é o que a gente faz na realidade com as embaixadas e os consulados, que podem ir até um certo ponto e depois disso elas têm aquela limitação e aquela dificuldade. E muitas vezes a nossa rede ela passa a ser uma rede de apoio e de acolhimento, né? Então a gente vai combinar contigo, eu combino com a Lei para a gente combinar contigo tanto o curso como os materiais, e que isso seja só o início de uma trilha juntos, no combate a esse problema tão grave que afeta muitas famílias, muitas pessoas ao redor do mundo. Então, eu queria agradecer demais. Também agradecer a todo mundo que está aqui, que todo mundo ficou aqui, eu fiquei feliz. Porque a gente não sabe o horário de ninguém aqui, então fiquei feliz que todo mundo ficou aqui, sem dúvida a seriedade da pauta, tá? Então, super obrigado por toda esse compartilhamento. Eu que Obrigada. agradeço. Até meu marido está aqui assistindo também. É Tá? da polícia, menina, é da É polícia. polícia. Eu falo, nem a polícia realmente sabe. Tá aqui, tô vendo aqui o nome dele. Pronto, que bom. É isso aí. Que legal, que bom, gente. Então, super obrigado, viu, Cíntia, Noelle? E a gente vai estar muito em contato, sem dúvida nenhuma. Fico à disposição, viu? Um beijo para todas. Obrigada aí pela oportunidade. Tá bom. Meninas, Beijo grande. Esperamos, eu vou então. aproveitar, quem puder abrir a câmera para a gente tirar uma fotinha, né? Para a gente bom. registrar esse encontro. É importante mesmo. Obrigada de lembrar, Noélia. Para dar foto, abre a câmera, gente. Cíntia, tudo bom? Tudo jóia! E aí, que bom te rever. Ai, muito bom te ver. Pois é, fiquei feliz que deu certo esse encontro. Não. E a gente entendeu mesmo, né, desde aquele momento lá da Irlanda, de que a gente tinha que olhar para esse tema de uma forma realmente global, né? Então foi muito bacana que aconteceu. Estou super animada aí, esperando os próximos capítulos. Acho que vai ser uma boa união de forças. Prazer te ver, viu? Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Boa noite para todas, bom dia, Tá boa bom, tarde, como gente. nós estivermos. Beijo Tchau, grande. tchau. Tchau, Beijo tchau. grande para todo mundo, tá? Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Vamos compartilhar todos esses